Caros irmãos e também irmãs, com a ajuda de Deus, vamos fazer a leitura da palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 22, apenas um versículo, irmãos, 22 de Apocalipse, versículo 7. 22 de Apocalipse, versículo 7, diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Somente até aqui. Aqui o Senhor Jesus já estava falando, irmãos, com João, que foi lançado ali na ilha de Patmos para ficar exilado, para não poder mais pregar a palavra de Deus. Mas nós sabemos que quando Deus tem um plano, ninguém consegue impedir o plano de Deus, porque Deus ele é um Deus sábio, um Deus cheio de justiça, de misericórdia, e ele não precisa, irmãos, ele não precisa do homem, e ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Porém, ele queria se usar de João, e ninguém podia impedi-lo, porque ele é Deus. E o Senhor Jesus Cristo havia escolhido João para aquele momento. E muitas das vezes nós temos um chamado por Deus e somos escolhidos também. E o nosso chamado é anunciar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus, o Evangelho cristocêntrico, a palavra bíblica, aquilo que está escrito, que nós não podemos negar, jamais. Está escrito nas Santas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus, a qual nós podemos dizer que, quando lemos, meditamos, estamos alimentando a nossa alma. Então, irmãos, esse versículo, onde ele falou, eis que presto venho, não é? Esse versículo, irmãos, ele traz para nós muita coisa a respeito, desde o início da criação, da formação, porque Deus havia feito o homem por causa do pecado que o homem havia cometido. Deus fez uma promessa, e a promessa de Deus não pode voltar vazia. Ele prometeu que do ventre da virgem nasceria o varão que iria esmagar a cabeça da serpente, que era Satanás. E houve todo um movimento por trás desse dia, até chegar esse dia. Houve uma série de acontecimentos para que se cumprisse também que Deus iria colocar na terra um povo, a qual ele escolheu, que era o povo de Israel, através de Abraão, Isaac, Jacó. Tudo isso era cumprimento da palavra de Deus e tinha que se cumprir como se cumpriu. E hoje, irmãos, muitos não acreditam que a palavra de Deus vai se cumprir. Quando nós falamos que Jesus Cristo vai voltar, quando nós falamos que Ele é o Messias, nós não estamos esperando um Messias, um outro Messias aqui na terra. Porque os judeus, irmãos, eles esperavam o Messias, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. Eles rejeitaram a Jesus Cristo porque eles esperavam o Messias, irmãos. Um Messias que fosse um homem rico, que nascesse num palácio, que fosse um homem que tomasse ali em Jerusalém e fosse o rei que reinasse sobre toda a terra de Jerusalém, sobre toda a humanidade, e que Jerusalém seria exaltada, seria chamada cidade do grande rei. Mas eles olhavam para isso, irmãos, no sentido material, eles não olhavam no sentido espiritual, porque desde o momento que o Espírito de Deus se afasta do homem, o homem começa a tomar caminhos diferentes. Por isso, se você vai em algum lugar e você percebe que o homem está tomando algum caminho diferente, você tome bastante cuidado, irmãos. Perdoe aí o som. Tome bastante cuidado, irmãos, porque você pode estar sendo enganada. Você pode estar sendo enganado, e isso pode trazer grandes prejuízos para você, para a sua alma e até para uma família. Por que não dizer até para uma nação, se nós formos levar uma palavra que não é a verdadeira palavra de Deus, que não é cristocêntrica, certo? A palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Se ela não for, ela não tem para nós nenhum tipo de sustência, porque só Jesus Cristo salva. Não existe outra pessoa que possa salvar a não ser Jesus Cristo. Ele é o único, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Se fosse em hebraico, ele seria o Aleph e o Tav, não é? Porque ele é, sempre foi e sempre será.
Ele sempre será o que ele sempre será. Ele sempre foi o que ele sempre será. Ele não muda. Ele é o Deus eterno. Ele cria e continuará criando. Nós não podemos colocar limites nas coisas de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele foi bem claro em dizer para aqueles homens que ele voltaria, ou melhor, dizer para João, ali, usando-se o seu anjo, sua presença, falando com João, para que ele escrevesse, desde o momento que João foi abordado pela visão de um anjo, que ele se prostrou diante do anjo, e o Senhor fez com que aquele anjo pegasse na mão dele e falou: não faças isso, adora a Deus. Adora a Deus, eu sou teu irmão, adora a Deus e não a mim. Eu sou igual os irmãos e os profetas. Mais ou menos assim. Eu não me recordo agora o versículo. Irmãos, porém, o centro de tudo que eu quero dizer, vocês podem dizer: nossa, o irmão não recorda o versículo, o irmão não fez uma exegese. Fiz, porém, às vezes foge alguma coisa. Eu leio, irmão, e fico aqui, ó. Mas às vezes foge alguma coisa. Mas o importante é o contexto. Você vai entender que eu estou falando que Jesus Cristo, que nenhum anjo, que nenhum ser deve ser adorado a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nenhuma placa denominacional também deve ser exclusiva. Porque o exclusivismo, irmãos, tem que estar tem que ser Jesus Cristo, ele que é a nossa exclusividade. Não existe outra coisa, não existe nada mais que nós possamos dizer. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo é tudo para nós. Sem ele nós não podemos viver. Ele diz que presto venho, quer dizer, presto, cedo eu venho. Então nós temos que estar preparados a todo momento. Mas, irmãos, então para tudo isso, como eu estava dizendo, houve um grande movimento a nível do universo. Não foi só aqui na Terra, foi a nível do universo. Sabe por quê? Porque os espíritos dos ares também não queriam, aqueles que foram expulsos lá do reino onde está Deus, não queriam ver isso se cumprir, porque sabiam que se o Cristo nascesse, se cumpriria o que estava escrito em Gênesis, no Bereshit, né, em hebraico, e haveria então ali, irmãos, a derrota total do adversário Satanás, que quer ver a queda do homem. E Jesus Cristo veio para corrigir, para levantar, para edificar aquilo que havia caído, para reconstruir, dar ao homem uma oportunidade. A palavra reconstruir quer dizer edificar aquilo que já era edificado e que uma vez caiu. Caindo, não estava de pé, estava demolido, acabado, arruinado, mas precisava alguém que viesse com um poder, com uma força, não para construir algo material na nossa vida, mas sim construir a nossa casa espiritual, alicerçada na rocha, que é o próprio Cristo. E quem poderia fazer isso a não ser o Senhor Jesus Cristo? Não existia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum. Nem no meio dos profetas, nem Moisés, nem Arão. Ninguém. Tinha que ser Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Então se cumpriu. Lá em Belém da Judéia nasceu o Senhor. Chegou o momento em que ele foi batizado, chegou o momento em que ele começou a reunir os seus discípulos. Depois ele constituiu eles apóstolos, e assim foi, irmão. A palavra foi se propagando, a palavra foi se cumprindo. Aquilo que o inimigo não queria que acontecesse, ou ele querendo ou não, começou a acontecer. E não é igual hoje. Nós olhando para um lado, para o outro, na própria geopolítica, nós podemos ver que está acontecendo coisas que foram profetizadas lá no livro de Daniel. Se você chegar no livro de Daniel, você vai ver guerras que estão acontecendo justamente, não estou dizendo que é esta guerra, mas que estão acontecendo justamente nas localidades que Daniel falou.
Nós estamos vendo, irmão, com os nossos olhos, vulcões, furacões, terremotos e tantas coisas. Nossa, esse irmão quer assustar nós. Não, não estou assustando. Estou falando que Jesus Cristo, ele aponta para isso desde o início. Deus já aponta para isso, e desde o início, Jesus Cristo, ele já falava sobre isso. Se nós pegarmos em 24 de Mateus, nós já vamos ler, quando eles apresentaram ao Senhor o templo, dizendo, olha, Senhor, coisa mais linda esse templo. O Senhor não se achou entusiasmado, mas ele disse, olhai e vede tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, irmãos, vamos analisar isso. Hoje, nós estamos vivendo num tempo que praticamente nós podemos dizer que estamos vivendo as últimas páginas da história, da existência desse planeta, dessa terra, desse lugar onde vivemos. Então é preciso nós entendermos, irmãos, que a salvação veio para todos. Ela não faz exceção de pessoas, mas precisa de alguém pregar, precisa de alguém anunciar, precisa de alguém falar. E Deus tem os seus escolhidos para isso. E Ele quer que nós propaguemos o Evangelho, mas um Evangelho sadio, um Evangelho puro, um Evangelho sem preconceito. Porque já no tempo passado, lá entre os judeus, existiam preconceitos. Nós vamos olhar na própria lei judaica, na própria forma, nós vamos ver, irmãos, que existiam preconceitos. Eles tinham lá os seus motivos, porém, hoje, irmãos, o Senhor Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e quebrou essa parede. Lembramos daquela mulher que era Cirofenícia, eu não me lembro o capítulo, acho que é 15 de Mateus, versículo 21 e 39, eu tenho marcado aqui. E que essa salvação que chegou até nós, gentios, foi por muita misericórdia. Vejamos aquela mulher, Cirofenícia, ela estava enferma. E por certo quem estava seguindo o Senhor Jesus eram todos judeus. Eu amo a nação judaica, irmãos, porque eu tenho descendentes. Eu estou aqui falando de nação e não querendo condenar ninguém, estou apenas pregando o Evangelho. Quero dizer para vocês, irmãos, que naquele momento, aquela mulher num grande desespero, seguindo o Senhor Jesus, e clamando, alguém chegou para o Senhor e falou, Senhor, olha, não dá mais, fala para essa mulher ir embora. O Senhor falou, traz ela aqui. Ela, Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor olhou para ela. Irmãos, o Senhor usou de algo. Veja como o Senhor é um Deus tão cheio de sabedoria. Nós sabemos, irmãos, por estudos e outras coisas, que os judeus não aceitavam os gentios que moravam na região fora dos limites da Terra Santa, né? Fora dos limites da Terra Santa. E que muitas das vezes aquelas cidades ficavam situadas próximo ao mar Mediterrâneo, mas não era na Terra Santa. O que acontecia? Eles chamavam eles de cães. Eram costumes que eles já tinham cães, porque eles não conheciam o Deus de Israel e eram tidos como pagãos. Não conhecendo Deus, não acreditando no Deus vivente, no único Deus, é lógico que eles não tinham comunhão com aquele povo. Porém, irmãos, o Senhor usou a mesma forma de expressão que um judeu usaria para falar com aquela mulher. Mulher, não é lícito deitar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas nesse momento houve algo sobrenatural, algo divino naquela mulher, porque aquilo não poderia ser apenas da sua boca. A humildade gera dentro de nós coisas belas, quando nós sabemos, irmãos, considerar quem somos nós. Nós não somos nada. E aquela mulher considerou realmente que ela era aquilo que ele estava falando. Por isso ela não ficou nervosa, não ficou brava, não saiu dali xingando, não saiu dali esbravejando, não. Ela disse, mas é lícito, meu Senhor, que os cachorrinhos comam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ali o Senhor mostrou para os judeus que havia salvação para toda a humanidade.
porque ele olhou para ela e falou: mulher, vá em paz e seja feito conforme o desejo do teu coração. Veja que os judeus, naquele tempo, rejeitaram o pão inteiro. Estão entendendo, irmãos? Eles rejeitaram o pão. E aquela mulher se contentou com uma migalha. Mas naquela migalha, irmãos, tinha virtude, porque simbolizava um pedacinho do corpo do Senhor. Por isso muitos rejeitam, muitos não aceitam, muitos não creem. Mas seja você, eu não sei o que está acontecendo aqui no meu aparelho, irmãos, mas os irmãos tenham paciência. Sejam vocês, irmãos, glória a Deus nas alturas, pessoas que dão valor naquilo que vocês estão ouvindo. Porque aqueles que derem valor, perdoem, irmãos, probleminha técnico aqui, mas nós já consertamos. Então aqueles que derem valor, irmãos, a esse Jesus que veio, que morreu e que ressuscitou, e que crerem nele como seu único Salvador, entregar a ele a sua vida, vai se ver livre de uma grande tribulação, ou melhor, vai se ver livre de uma grande condenação, porque eu creio que nós vamos passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas estando com Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo nos dará condições e força de resistirmos, se estivermos aqui, ainda nessa terra, o que tivermos que resistir, porque Ele é o Senhor, Ele é a nossa armadura, o nosso escudo. Não podemos querer ser melhor do que os nossos antepassados, do que aqueles que sofreram por causa do Evangelho. Existe uma linha que crê no pré-tribulacionismo, mas imaginemos, não assim, vamos pensar um pouquinho pior, que nós vamos passar mesmo pela tribulação. E vamos pensar que existe uma forma ou uma fórmula de nós resistirmos, não pela nossa força, mas nós desde já pedindo a Deus força para suportar o que teremos que suportar, porque a nossa vida já é uma tribulação. Mas com Cristo nós passamos e nem percebemos. Vejamos então, irmãos, que aquela mulher serviu de exemplo, foi liberta para casa. Aqueles judeus, por certo, viram que haveria então uma diferença. Aquilo que eles queriam, e muitos não entendiam, queriam um Messias que seria exclusividade deles, mas veio um Messias para a humanidade toda. Glória ao Senhor. Demonstrou para o homem que perante Deus não existe raça, tribo, nação, língua, mas todo aquele que crer em Jesus Cristo como seu Salvador teria o direito de naquele dia também ser participante de uma glória eterna. Por isso ele disse: presto venho, guarda o que tens. Tem um outro versículo, numa outra tradução, não sei, que diz assim, não sei qual tradução, mas tem várias bíblias, irmão. Eis que presto venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, lutar por algo material, a gente luta, não luta? Às vezes para ganhar o pão de cada dia, para trazer para casa para os nossos filhinhos, para aqueles que têm filhinhos pequenos ainda, ou até para nós, o que precisamos, nós vamos atrás, nós lutamos. Por que não lutar pela vida eterna? Por que não procurar ler mais as Escrituras? Por que não procurar entender melhor o que está escrito na Palavra de Deus? Irmãos, logicamente que hoje também muitos estão lutando para isso. Muitos estão procurando Jesus Cristo. E aqueles que têm sinceridade no seu coração vão encontrar. Mas aqueles que estão indo atrás de Jesus Cristo com interesses particulares. Você vai numa denominação porque lá alguém te prometeu uma saúde, te prometeu um carro, te prometeu tanta coisa. E isso não é, irmão, a promessa que nós queremos, que nós precisamos. Isso não é prioridade. A prioridade para nós é entrar no reino eterno. O Senhor Jesus Cristo é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é? Por quê? Rei dos Reis. Porque Ele veio para reinar.
e vai reinar sobre todos os reis. Ele vem com uma autoridade total. O rei, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem domínio. Então o Senhor Jesus Cristo, ele já tem poder, autoridade e domínio. E o seu reino já está se manifestando entre nós no sentido de nós proclamarmos a sua volta. Mas temos que também estar atentos, porque antes que ele venha, virá um impostor, que já está com os seus planos maquiavélicos, trabalhando, e muitas das vezes nós nem percebemos e nem valorizamos a nossa defesa. Porque se você sabe, uma nação, quando ela percebe que ela está prestes a ser atingida por uma outra nação, o que ela faz? Ela prepara os seus limites, né, para poder estar no momento de um ataque, de um súbito ataque ou de alguma coisa assim que venha, ela possa se defender. E muitas das vezes nós não estamos nos preparando para a defesa daquilo que vem contra nós. Como que eu posso me preparar? O Senhor Jesus, ele usando de Paulo, no capítulo 6, do livro de aos Efésios, um dos versículos diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." E muitas das vezes nós esquecemos, não oramos, não pedimos que haja um revestimento em nós. Porque o Senhor Jesus, o verdadeiro Senhor Jesus, vai voltar. Ele já esteve aqui, muitos não creram, muitos acharam que ele era um impostor, porque eles esperavam um Messias, um Hamashia, os judeus, que fosse um homem rico, que fosse um homem de poder já, que entrasse em Jerusalém talvez de uma forma como um rei, com uma coroa na cabeça, enfim, de uma forma totalmente diferente do que o Senhor Jesus entrou, e que pudesse reinar de Jerusalém e dominar toda a terra e submeter todos os reinos aos seus pés. Se bem que ele isso que ele vai fazer. Porém, como ele não veio assim, como ele veio de um lugar simples, humilde, ele nasceu numa manjedoura, nasceu em Belém, irmão, um lugar que não era muito lá considerado, não é? Também era uma das menores das capitais, está escrito. Também depois ainda cresceu em Nazaré, lugar de pessoas mais humildes. Então houve desprezo por tudo quanto era lado, irmão, de tudo quanto é jeito. E ele, ali, irmãos, enquanto na sua criação da parte humana, né, ele trabalhava com o seu pai, José, segundo a carne. Não que ele fosse filho de José, ele era filho de Deus. Não houve uma junção carnal para que ele nascesse através da semente de José. Apenas ele foi usado, alguém da família de José, da família da geração de Davi, que era Maria e José, que eram descendentes da raiz de Davi, para que se cumprisse a palavra de Deus, que ele viria segundo a descendência de Davi. Então ele nasceu em Belém, também era uma cidade, podemos dizer que é a cidade de Davi, Belém da Judéia, de Judá, que era uma das cidades de Davi, não é? Se bem que Davi naquela época já não existia, mas de uma família que a sua genealogia, ela saiu da raiz de Davi. Embora ele, sendo gerado pelo Espírito Santo, cumpriu a palavra, não houve nenhuma manifestação carnal. Então, cumpriu como diz a Escritura. Muita perseguição, muita luta, uma família humilde, perseguida, não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas chegou um momento em que ele tinha que cumprir a sua missão. Ali então ele teve que ir, depois já numa certa idade, até João Batista, que batizava ali no Rio Jordão, e através do batismo, conforme
escrito na palavra de Deus, ele foi emergido no Rio Jordão, e na sua imersão, quando estava dentro das águas, diz a palavra de Deus que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do alto se ouviu: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele escutai. Aí então nós entendemos que era o Espírito Santo, era aquele sinal daquele pombo, era o sinal do Espírito Santo. A voz era a voz do Pai, e o Filho estava dentro da água, sendo batizado. Por isso nós acreditamos, sim. Até pouco tempo eu tinha uma dúvida a respeito disso, mas Deus me iluminou, que o Pai falou sobre o Filho, e sobre o Filho desceu o Espírito Santo. Uma unidade. Deus é uma unidade, mas é triuno. Deus triuno. Então, irmãos, o próprio Deus justificou o seu Filho. Isso é para nós um sinal, e para você um sinal. Se você quer salvar a tua alma, você tem que crer em Jesus Cristo. Ah, mas eu estou indo naquela denominação, mas eu confesso que lá quase eu nem escuto falar de Jesus Cristo. Eu não conheço a Bíblia. Eu estou apenas indo lá porque meu esposo está doente, meu filho está enfermo, ou porque eu preciso melhorar a minha condição financeira. Não faça isso. Você está sendo enganada. Disse o Senhor Jesus assim, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos que enganariam, se possível, até os escolhidos. Nós pregamos um Cristo que veio, que morreu e que ressuscitou, e que já não está mais aqui entre nós em carne, mas nós podemos saber que Ele está em espírito, cuidando de nós todos os dias, porque Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quer dizer que esse mundo que vivemos, ele tem datas, tem dias, tem horas, mas aonde nós vamos morar? Pela misericórdia, não porque somos alguma coisa. Só vamos pela misericórdia. Esperamos que Deus tenha piedade e misericórdia de nós, mas temos que cumprir alguns requisitos. Então o Senhor Jesus foi batizado. Depois ele escolheu os seus discípulos, seus apóstolos, constituiu-os e começou a ensiná-los. Depois ele foi morto, ressuscitado no terceiro dia. Depois ele subiu ao Pai e deu ordem: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. E os sinais começaram a acompanhar aqueles que creram. Houve conversões, não só, irmãos, para provar o que o Senhor havia feito com aquela mulher cananeia. Muitos que estavam do outro lado, muitos que não eram das terras da Galileia, que não eram da Judéia. Sabemos que Paulo até na Espanha esteve, Paulo esteve na Itália, enfim, o evangelho se espalhou naquela época, irmãos. E de repente houve um silêncio por causa da apostasia, por causa de um falso evangelho que começou a querer dominar a terra. Mas ainda existia alguém que pregava a verdade. E hoje nós estamos vendo, já novamente, irmãos, essa força maligna está vindo agora nesses últimos dias, junto com essa nova ordem, querendo impedir que o evangelho seja pregado. Como foi no começo, o diabo não queria que falasse da vinda de Cristo, que ele não queria que Cristo nascesse, que ele não queria que o Senhor Jesus Cristo cumprisse a missão. Hoje não é diferente, nós estamos vivendo a mesma coisa. Há lugares que a Bíblia está sendo perseguida, há lugares que tem cristãos que têm que se reunir escondidos, há lugares que se levantam falsos profetas e falsos cristos para enganarem aqueles que não conhecem as Escrituras. Há lugares, irmãos, estão surgindo leis totalmente deturpadas para contrariarem o que está escrito. E não é necessário falar as leis.
surgindo ideologias contrárias às escrituras sagradas. Tudo isso, você não percebe que é Jesus Cristo que está voltando e você cada vez mais está se deixando levar pela tua necessidade material, que realmente nós sabemos que temos que trabalhar, que temos que lutar, mas temos que ter sim um tempo para o Senhor, porque Ele teve todo o tempo para nós. Irmãos, a dificuldade hoje de anunciar o Evangelho, a dificuldade, muitas das vezes, é que as pessoas não estão mais acreditando, por causa que o inimigo teve uma estratégia de entrar dentro de determinadas igrejas e fazer delas, irmãos, palcos, como se fossem teatros, cinemas e etc. Shows gospel, onde as pessoas dançam, onde as pessoas fazem músicas que parecem até mesmo músicas mundanas, músicas que muitas das vezes elas até demonstram uma certa sensualidade. Irmãos, eu vou ser sincero, eu gosto de cantar. Eu também gosto de cantar. Porém, irmãos, na igreja, a pessoa tem que ter cuidado. E até mesmo fora. Às vezes eu canto aqui na minha casa alguma coisa, eu gosto. Porém, tudo dentro de um limite que não vá extrapolar a minha fé, a minha crença. Que não vai ofender o meu Senhor. Por isso eu digo para vocês, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que o diabo está se transfigurando em anjo de luz dentro da própria igreja que você vai. Promete o que você precisa, porque ele já conhece a tua necessidade. E ele sabe que não vai cumprir, e ele quer mesmo que não cumpra. Esses dias mesmo eu tive uma notícia de alguém que está indo numa determinada denominação, que estava indo, e que infelizmente por não cumprir aquilo que ele esperava, e não tinha como cumprir mesmo, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, ele se tornou um ateu. Irmãos, veja quanto estrago que nós estamos tendo. Aqui na Europa, por exemplo, por que o Evangelho parece que demora muito para uma pessoa crer? Quanta coisa que já não houve aqui, irmãos. Agora, eu sou português e sou brasileiro, vou falar do Brasil. Quanta coisa não está acontecendo no Brasil, em determinadas denominações. Hoje você vai em uma igreja, e muitas das vezes você vai lá, naquela denominação, e lá se prega o quê? A cura, a libertação, que você tem que dar tanto para ganhar tanto. Aí você vai ver no meu vídeo, depois vai colocar aí, você não cobra dízimo? Não cobro nada, nós não cobramos dízimo. Se você vê uma conta aí atrás, é só para ajuda missionária quando nós precisamos. Mas mesmo assim, ultimamente, não tem dado nada. Mas nós damos graças a Deus por isso, porque só vai aparecer o fruto quando nós precisarmos. Uma coisa é certa, irmão. Aquele mesmo Jesus Cristo que libertou aquela mulher por ela comer aquelas migalhas, ele continua sendo o mesmo. Ele não está te oferecendo uma migalha. Ele não está te oferecendo uma migalha. Ele está dizendo para você, venha. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque eis que presto venho. Vamos voltar no versículo lá. Quer dizer, logo eu vou vir. Mas antes dele vir, virá o impostor, o iníquo, o homem da iniquidade, que já tem os seus projetos maquiavélicos mapeados nesse mundo. Ou vocês acham que essas guerras, que esses acontecimentos, calamidades, mas são castigos de Deus? Sim, alguma coisa pode até ser, por que não? O homem merece porque não desobedece a Deus. Teve um carnaval aí que brincaram até com um boneco dizendo que era Jesus Cristo, uma pessoa, não sei, e humilharam e falaram. Eu vi um pregador e a pessoa xingando um palavrão e dizendo uma coisa que eu não tenho coragem de dizer, que ele fazia com as folhas das Escrituras. Uma pessoa dessa, irmão, ele não,
se ele não, ele ainda tem chance de ter perdão. Não vou dizer que não tem. Mas se ele não se arrepender, ele vai ter um fim muito triste. Pessoas que queimaram a Bíblia em público, o que faz, o que tem de mal dentro da Bíblia? A Bíblia não prega ódio, ela não prega nada disso. Ela fala por si própria. Um pregador não pode mais pregar, falar, porque ele vai até preso às vezes em algum lugar. Mas o que tem o pregador falar, irmão? Ele não está falando dele, ele está falando aquilo que está escrito. Ele fala porque ele está sendo usado por Deus e apenas lendo o que está escrito. Quer dizer que eu não posso ter a minha opinião, eu não posso crer naquilo que eu creio, enquanto outros fazem coisas piores, oferecem crianças. E não dá para falar aqui, irmão. Isso é real que eu estou falando, porque eu já vi reportagens a respeito disso. Por isso, pais, cuidem dos seus filhos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Isso são tudo armas do anticristo, que vai aparecer carismático, como um grande líder, quando tudo estiver quebrado, falido, arrebentado. Ele vai consertar aquilo que o homem não conseguiu. Ele vai ocupar um lugar de autoridades, provavelmente dentro de uma constituição, de uma instituição muito grande, que já existe, e eu não vou falar o nome dela. Ele vai ser um daqueles que ocupará a cadeira dessa instituição. As próprias religiões entre aspas, não é? As próprias instituições que fazem parte de uma federação também já estão ligadas a esta grande instituição global. O que vai acontecer quando esse líder global aparecer? Ele vai ser forte economicamente, porque o dinheiro nosso perderá todo o valor. E ele vai então criar uma nova moeda, alguma coisa que possa substituir. E ele vai usar algum sistema monetário, por certo, mundial, para depois implantar o seu sinal. Não importa para mim qual é o seu sinal, mas ele deriva do número de um homem. O número do homem é 666. É o número 6, 666. Mas bem-aventurado você que tem o número de Cristo, que é 7. Bem-aventurado você que crê na palavra de Deus. Bem-aventurado você que crê na volta de Jesus Cristo. Eis que presto venho. Nós voltamos de novo lá. Não estamos saindo fora de nada, irmão. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Desperta, tu que dormes, acorda. Seja valente, não fique com medo de falar a verdade. Se você está em algum lugar que o líder que ali está pregando coisas antibíblicas fora, e você está com medo de corrigi-lo, ou está sendo omisso, chegará o tempo que você também será culpado. Porque vai chegar um momento que o próprio Deus vai olhar para você e vai dizer, bom, você estava ali, você podia falar, você não falou porque você não quis. Ah, mas se eu falasse, eu ia perder a minha condição, eu ia perder o meu cargo, eu ia perder isso, eu ia perder aquilo. Irmão, eu estou pregando aqui, eu posso perder a minha vida por causa dessa pregação, porque isso vai para a rede, isso vai para uma rede. E alguém pode não gostar, que eu estou falando que o anticristo é o homem do pecado, que ele virá, aleluia, ele virá com poder maligno, que Deus vai permitir, vai criar uma imagem da besta, e terá, essa imagem vai ter poder de falar palavras de blasfêmias contra Deus. Ele vai ajudar na construção do templo de Jerusalém. Isso é tão real que já está sendo, irmão, realizado, já foi feito um projeto, ou deve estar, eu não sei como é que está. Vocês podem pesquisar, e vai sair um metrô, um metro, ou um trem, não sei, irmão. Eu não sei agora como que eles vão chamar, do aeroporto. Eu conheço o Ben Gurion, que é o internacional. Não sei se vai ser outro, mas vai haver uma estação de trem que vai sair, ou de metrô, que vai sair praticamente de dentro do aeroporto e vai até Jerusalém e vai parar na frente desse terceiro templo, irmão, que vai ser feito
inclusive com a ajuda do anticristo. Haverá uma paz, tratado de paz, porém, irmãos, no começo vai ser tudo muito bom. Ele terá uma oratória muito bonita, conquistará massas, quer dizer, massas, eu quero dizer multidões, muitos vão crer, porque, irmão, na ignorância que está o povo hoje, apareceram duas pessoas aí que nem falar não sabe, e já tem gente acreditando que eles são que ele é o Cristo. Imagine quando vir o anticristo mesmo. Ele vai vir, irmão, com sabedoria e com inteligência. Ele vai ser uma pessoa que vai ser estrategista na guerra. Ele vai ser uma pessoa conhecedora da matemática, da ciência, das letras, da história. Vai ter facilidade de falar vários idiomas diversos. Ele não vai nascer assim de uma nuvem, não. Ele vai nascer em carne também. Se já não estiver por aí, enquanto eu estou pregando, você acha que ele está contente? Meus vídeos talvez não vão para frente, porque tão simples meus vídeos, não é? Mas eu creio que quem ouvir esse vídeo vai entender que eu estou falando do homem do pecado. E nós, irmãos, como é que vai ser a nossa situação? Nós precisamos já começar a orar, irmão, despertar os nossos filhos para a oração e ensinar nas igrejas, dar ensinamentos, dar estudos sobre isso. Não se vê. Hoje você abre a internet, irmão, eu até concordo que tem que ter alguma coisa para falar daquele, daquela que está fazendo errado, tem que sair daquele lugar. Mas, irmãos, vamos focar mais agora nesse aspecto de despertar o povo para fugir desses lugares onde o anticristo já está dominando. Palavras, pregações que só falam de benção, de prosperidade, que não são centradas em Cristo, que não falam, só dizem que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, construções de grandes templos, para quê? Eu pergunto, tantos passando fome, morrendo de fome, e você fica atrás disso daí, irmão. E aí você me condena a mim que estou falando a verdade. Você vai dizer para mim que eu estou errado, que eu sou um pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E você não observa, bendito seja o Senhor, que você está totalmente fora do que está escrito. Eis que presto eu venho, eis que logo eu vou vir, eu estou voltando. Eu não vou levar, o Senhor Jesus não vai levar prédio, ele não vai levar parede, ele não vai levar CNPJ de igreja. Ele não tem compromisso com CNPJ, nem com placa denominacional. Ele quer salvar a tua alma. E para salvar a tua alma, ele quer o que de você? Submissão. Ele quer que você se submeta a ele. Que você se desagarre do que você às vezes aprendeu há 30, 40 anos. Não interessa quantos anos você aprendeu. Esses 30, 40 anos já passou, já foi. Agora, você tem que lembrar que existe uma eternidade, que a eternidade não é 30, não é 40, não é 1000, não é 2 milhões, não é 3 bilhões, nem 5, nem 10 bilhões, é para sempre. Será que você não entende? O Senhor Jesus está abrindo os teus olhos e você não quer vir. Você está vendo e não está querendo enxergar. Jesus Cristo está voltando. Você não está vendo aí o quadro que está no mundo? Você não está vendo como é que está o Oriente Médio, a União Europeia, a América do Norte, a América do Sul? Será que isso para você é algo normal? Você não está vendo como está a humanidade, a política humana, as ideologias de gênero, etc. É tudo normal para você? Quer dizer que você não está vendo que o maior ódio que está se criando é da Bíblia? Você já percebeu isso? Pode colocar livro de qualquer coisa, ninguém pode colocar livro xingando de palavrão, de prostituição, de promiscuidade, ninguém fala nada. Mas se colocar uma Bíblia, daqui a pouco alguém está nervoso. Quantos que estão pisando na Bíblia, pisando, chutando, jogando fora, e agora ainda querendo criar outra Bíblia, extraindo desta que nós conhecemos as palavras que eles não querem ouvir. Mas saiba você, que tem homens de Deus que tem a Bíblia guardada aqui dentro. Que para tirá-la daqui só se nos matarem. E é o que vai acontecer. Por isso nós temos que nos preparar. Temos força? Não. Temos condições? Não. Eu não sei se eu vou passar por isso. Mas eu não tenho condições, irmão, de passar. Mas o Senhor Jesus tem condição. E é para Ele que eu peço força. Não faça como Pedro.
Ah, Senhor, eu vou contigo até a morte. Você pode escorregar. Seja humilde. Senhor, eu não tenho condições. Me ajuda. Seja tu a minha fortaleza. Lembra lá de Ebenezer, quando Samuel colocou lá e disse, aquela pedra, disse aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Peça para o Senhor a força dele, peça para ele te ajudar. Por quê? Porque eis que presto venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, por favor, ajude, passe esse vídeo para frente, irmão. Escute-o até o fim. Ah, mas é muito longo, irmão, demora muito. Irmão, você assiste filme, você vê tanta coisa que demora 1 hora, 2 horas. Se eu estivesse aqui falando mal de alguma denominação, eu poderia demorar 3 horas aqui, você escutaria tudo. Mas como eu estou pregando uma palavra que fala que Jesus Cristo vai voltar e que você tem que se preparar, tem que ensinar teus filhos, tem que procurar mostrar para eles que só Jesus Cristo salva, você acha que 50, 40 minutos é muito. Irmão, por causa de 40 minutos, alguém pode perder a alma. E por causa de 40 minutos, alguém pode ganhar a vida eterna. Eis que presto venho. Guarda no teu coração que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o conselho eterno desta mensagem sagrada do céu, da palavra do eterno, do verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, e do eterno Adonai, aquele que criou o céu e a terra, o Deus uno, verdadeiro e puro, esteja no teu coração pelo Espírito Santo. Amém e amém.